Então a todos, bem-vindos à nossa sessão de estudo bíblico, em que nós iremos terminar o nosso estudo do livro de Ruth. É a quarta sessão e precisamente vamos incidir sobre o capítulo de Ruth. Vamos começar com a nossa oração e vou partilhar convosco aqui o ecrã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Acalma-me, ó Senhor, como acalmaste a tempestade. Acalma-me, ó Senhor, guarda-me do mal, que cesse todo o tumulto dentro de mim. Envolve-me, Senhor, na tua paz. Pai, abençoa o trabalho feito e o trabalho que se fará. Pai, abençoa o servo que sou e o servo que serei. Tu, Senhor e Deus de poder, protege-me e sustenta-me esta noite. Meus irmãos, vamos aproveitar então para apresentar as nossas orações ao Senhor de forma espontânea. Temos muita gente pelas quais nós temos que orar. Eu realmente vou aqui buscar a minha lista para não esquecer-me de ninguém. E, Senhor, te damos graças por esta noite, mais uma vez, por nos juntares no estudo da Tua Palavra, por nos permitires, Senhor, nos adentrarmos no conhecimento daquilo que Tu nos falas através das Sagradas Escrituras. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas que aqui estão presentes nesta reunião, pela Elsa, pela Domingas, pela Graça, pela Saquina, pela Edilene. Te damos graças por todas elas, Senhor. Senhor, pedimos por aqueles que se confiaram, se encomendaram às nossas orações. Pedimos pelo Pablo Costergi e Maria Amaral, pela Lourdes Seca, pela Esmeralda, pela Rita, pela Fátima Taborda, Senhor, que Tu tenhas misericórdia dela e ajudes e a fortaleças. Pela Dona Xana, pela Dona Júlia Bragança, pelo esposo Constantino Bragança, pela Nelita, pelo Luís Henrique Espataca, pela Nelson Abreu, pela Sânia Pereira, Rosa da Conceição Pereira, Maria Amélia Malila Pereira, Catarina Amorim, Sandra Amorim e Ana Maria Nascimento Barreiro, também por Aida Pinheiro e pela Feli Teixeira. Oramos pela saúde também de Simão Fernandes, da Cândida Vieira, Beatriz Vieira, Carlos Alberto, Isabel Vieira e Francisco André. Se eventualmente algum de vós quiser também incluir oração por alguma pessoa em particular, pode mencionar também. Ou alguma situação em particular que o Espírito Santo coloque nos vossos corações, podem mencionar também, por favor. Peço por mim também, Padre Marco, eu estou com as sequelas de Covid, pulmão esquerdo afetado, dessas crises de asma muito fortes. Então, que a oração também recaia sobre a minha saúde. Amém, sim, Senhor. Abençoa, Senhor, a graça. E a Bernadette, Senhor, também. A Bernadette também, que ela tem alergia, está com uma crise alérgica muito forte já há 3 dias, não consegue respirar. Santo Deus. Daí estamos aqui. Peço oração também por ela, pela minha filha. Padre Marco, obrigada e agradeço, muito agradeço. Nada. Sim, Senhor, fortalece-os, Senhor. Que a Tua bênção, Senhor, mais uma vez venha sobre todas estas pessoas mencionadas. Por aquelas também, Senhor, que nós não queremos mencionar, mas que vêm à nossa mente neste momento. Quero dizer que o Senhor também pedir, não pela saúde, mas pela proteção da Mariana, uma vez que ela está em viagem. Estará neste momento a algures no Médio Oriente, Senhor. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu a protejas, que a cuides, que a guies, Senhor,
e que, Senhor, como previsto, ela possa regressar à nossa presença no tempo previsto, Senhor. Tu então a protejas e a cuides e a guies, Senhor, para que tudo possa voltar ao normal daqui a mais ou menos um mês. Senhor, da tua misericórdia, ouve a nossa oração. Senhor, também queremos pedir pela situação de instabilidade no mundo, Senhor, por Burma, Senhor, pela violência que ali está a existir, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu possas colocar a tua mão naquela situação da política, Senhor. Senhor, que quem tem o poder, Senhor, se possa lembrar, Senhor, que são mais do que tudo servidores do povo, Senhor, não servidores de si mesmos, Senhor. E que a violência não justifica, que a manutenção da ordem não justifica a violência, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos isto. Pedimos, Senhor, também pela Zona Norte de Cabo Delgado, Senhor, pelas situações de violência que ouvimos lá, crianças a serem decapitadas, Senhor. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que tu possas pôr termo a isso. Que essa extrema violência possa terminar, Senhor. E que possa haver tranquilidade e paz, Senhor, naquela região. Senhor, queremos pedir também pelo Brasil, Senhor, com tantos casos de contágio e de mortes, Senhor, na América Latina. O Brasil, infelizmente, a liderar da pior maneira no que diz respeito ao Covid, Senhor. Te pedimos, em nome de Jesus, possas também ter misericórdia desta nação, Senhor. E que o programa de vacinas, Senhor, possa avançar, Senhor, e a população em geral, Senhor, possa ganhar consciência também da gravidade deste vírus, Senhor, e que se possa resguardar, Senhor, para que estes números, Senhor, diminuam rapidamente, Senhor. Senhor, na tua misericórdia, ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração. Me deitarei esta noite com Deus e Deus se deitará comigo. Me deitarei esta noite com Cristo e Cristo se deitará comigo. Me deitarei esta noite com o Espírito e o Espírito se deitará comigo. Que Deus, Cristo e o Espírito se deitem comigo. A paz de Deus esteja comigo para me rodear, debaixo de mim para me apoiar, sobre mim para me proteger, atrás de mim para me guiar, sempre comigo para me salvar. A paz de toda a paz esteja comigo esta noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ora, muito bem. Aqui então, eu não cheguei a dizer que esta versão, digamos assim, esta oração que eu utilizei aqui é a oração da chamada comunidade de Northumbria no norte da Inglaterra, e é uma oração eminentemente celta, portanto de inspiração celta, e foi esta oração que usamos hoje como ofício de completas, um bocadinho mais curto. Quer dizer, as orações completas em geral são curtas em si, são uma oração curta, mas estas ainda um pouco mais curtas do que aquilo que é o normal, e espero que possam ter apreciado. Então, agora sim, vamos então adentrar-nos no estudo bíblico propriamente dito, e vou tentar então partilhar convosco o meu ecrã. Muito bem. Então, como habitual, vou se calhar pedir a alguns de vós, ou algumas de vós, possam ler o que está aqui, portanto, este capítulo 4 do livro da Ruth. E depois, mais à frente, vamos então tentar esmiuçar aquilo que aqui está, aquilo que aqui que se encontra. Quem quer então ler? Posso ler, Padre? Obrigado, Elsa. Boaz foi para a praça pública da cidade e sentou-se lá. Vendo passar o homem de quem tinha falado, o parente mais chegado de Elimeleque, Boaz chamou-o. Anda cá, amigo, senta-te aqui. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 dos dirigentes da cidade e pediu-lhes para se sentarem ali também. Quando eles se sentaram,
Boaz disse ao seu parente: Lembras-te daquele terreno que pertencia ao nosso parente Elimeleque? Noemi voltou de Moabe e quer vendê-lo. Eu prometi falar contigo para te dizer, na presença dos que estão aqui sentados e dirigentes do meu povo, que fiques com o terreno. Se queres usar do teu direito de parente mais chegado, compra o terreno, mas se não queres, diz-me já, para eu saber o que devo fazer, porque tu és o parente com mais direito, e a seguir a ti sou eu. Muito bem, agora pergunto se outra pessoa quer continuar. Obrigado, Elsa, perdão. Ele respondeu: Usarei do meu direito. Boaz disse então: No dia em que receberes o terreno de Noemi, terás de receber também Rute, a viúva moabita, para que o nome do que morreu seja mantido na sua herança. Mas ele respondeu: Nesse caso não posso comprar o terreno, porque isso iria prejudicar as minhas outras propriedades. Usa tu desse direito, já que eu não posso. Certo, Evelyn, se quiser continuar. Não, o próximo? Já é o próximo? Isso? Sim, isso. Desculpa. Ele respondeu: Usarei do meu direito. Boaz disse então: No dia em que receberes o terreno de Noêmia, terás de receber também Rute, a viúva moabita, para que o nome do que morreu seja mantido na sua herança. Mas ele respondeu: Nesse caso, não posso comprar o terreno, porque isso iria prejudicar as minhas outras propriedades. Usa tu desse direito, já que eu não posso. Ok. E recebo também por minha mulher a moabita Rute, viúva de Malom. Assim se conservará o nome do falecido na sua herança, de modo que o seu nome não desapareça da família, nem da praça da cidade em que nasceu. Vocês são hoje aqui testemunhas disso. E todo o povo que ali estava e os dirigentes da cidade disseram: sim, somos testemunhas. Talvez agora, talvez outra pessoa puder ler também, por favor. Posso? Força. Que o Senhor torne essa jovem que entra no teu lar semelhante a Raquel e a Lia, que deram muitos filhos a Jacó. Que tudo seja importante em Efrata e que o teu nome seja famoso em Belém. Que os filhos que o Senhor te der dessa jovem tornem a tua família semelhante a de Pérez, o filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Rute para sua casa e recebeu-a como sua mulher. O Senhor abençoou-a e ela ficou grávida e teve um filho. As outras mulheres disseram então a Noemi: Louvado seja o Senhor que te deu hoje alguém para tomar conta de ti. Que esse menino venha a ser famoso em Israel. A tua nora, que tanto te ama, e que significa para ti mais do que 7 filhos, deu-te um neto, que irá renovar a tua vida e te servirá de amparo na velhice. Noemi pegou na criança ao colo e ficou a servir-lhe de ama. As vizinhas deram ao rapaz o nome de Obed e diziam: Noemi já tem um filho. Obed veio a ser o pai de Jessé e Jessé o pai de David. Esta é descendência de Pérez. Pérez foi pai de Esrom de Rama, Rama de Aminadab, Aminadab de Nacon de Salmão, Salmão de Boaz, Boaz de Obed, Obed de Jessé, Jessé de David. Ok, muito obrigado.
Obrigado, Ermelinda. Obrigado, Adelaine, Elsa, pela leitura. Muito bem. Então, o que é que vos pareceu aquilo que nós aqui lemos? Que é o último capítulo, não é? Como vos indiquei, do último capítulo do livro de Ruth. Comentários que se vos ofereçam dizer, ou coisas que se calhar não tenham ficado claras. Portanto, se quiserem colocar alguma questão, façam um favor. Eu penso que neste capítulo eles no fundo acabaram por aplicar o que está pré-estabelecido, não é? Nos casos quando morre um familiar, o parente mais próximo tem este direito de resgate, de ficar com a esposa para dar continuidade ao nome da família, não é? Ok, obrigado, Elsa. Certo, interessante. E realmente decorre essa leitura do texto que nós temos aqui, não é? Mais algum comentário? Eu duvido. Aliás, vamos ver se nos lembramos daquilo que se passou no capítulo anterior, não é? Portanto, houve aqui este inuendo todo, esta sedução que ocorreu entre Ruth e Boaz, não é? Portanto, ao fim e ao cabo, pobre, num certo sentido, pobre de Boaz, que foi um bocadinho manipulado, não é? Foi feito um boneco nesta situação e acabou por cair, quer dizer, acabou por ser seduzido por Ruth, não é? Digamos assim, sejamos claros, sejamos diretos. Portanto, ela seduziu e ele foi no engodo e portanto acabou então agora, chegada a esta altura, chega a esta altura em que ele portanto assume a responsabilidade de ficar com Ruth, fazê-la a sua esposa. E portanto ele então parece ser um homem responsável, não é? Mas se calhar, como eu tinha dito na última reunião que nós tivemos, portanto, provavelmente Boaz sente a consciência pesada e por isso então decide desposar Ruth, não é? Por uma questão de responsabilidade, não é? Mais comentários ou perguntas que possam ter relativamente a este texto? O silêncio do Zoom. Eu só tenho a dizer que ainda bem que a tragédia tornou numa bênção, né? Ok. Não só para Noemi, como também para o povo, não sei. Eu posso chamar de tragédia. E uma outra parte, eu não estou em casa, não tenho Bíblia em frente, estou numa outra casa, porque saí agora da missa, por isso mesmo cheguei atrasado. A parte em que se diz que de tirar a sandália, ali pronto para tirar, como é que é? O Boaz, sim, que Sim. deu direito a um outro senhor que tinha mais direito do que ele, né? Então o outro ouviu-se de falar de assumir a Ruth, então desfazeu-se, não queria, então tirou a sandália. Eu acho esse gesto muito engraçado. Ainda bem que acabou naquela era. Imagina se fosse aqui no cartório, agora, nossa era, a tirar a sandália. Bem visto, é um pormenor interessante, não é? Exato. É um pormenor interessante, precisamente esse que nós vemos deste parente, não é? Precisamente a dar aqui a sandália. Onde é que ele está aqui? Como forma de garantia, não é? Exatamente, diz aqui o versículo 7. Era costume antigo em Israel, nos casos de resgate ou de transmissão de propriedades, um parente tirar a sandália do pé e dá-la ao outro para confirmar o acordo.
do acordo, depois. E portanto diz aqui que depois então que ele tirou a sandália do pé, não é? É, Curiosamente, portanto, aqui esta tradução, a tradução diz aqui, dá a entender que foi este parente de Boaz que tirou a sandália e deu a sandália a Boaz. é Mas boa. também podia ser traduzido de outra forma, também podia ser traduzido como sendo Boaz que tirou a sandália e deu ao parente. Hum, Aqui a tradução não é muito clara e, portanto, o tradutor escolheu aquilo que se calhar poderia parecer mais lógico, no sentido em que é alguém que cede o seu direito e passa-o ao outro, não é? Portanto, dá aquilo que é seu, entrega a outra pessoa. Portanto, então terá sido este parente de Boaz que entrega. Mas vejam, este parente de Boaz, ele não tem nome. Não aparece aqui com nome, não é? Hoje eu também ia fazer essa pergunta, porque só dizem assim, não chamam o nome. Será que é habitual? Não sei. Não dizer o nome, é só dizer parente, ou não tem nome. Ninguém que não tem nome, né? Pois é sobre. Pois, efetivamente, deveria-se mencionar aqui o nome, mas o autor bíblico, ao não mencionar o nome do parente, precisamente está-lhe a tirar toda a importância e está a focar a atenção em Boaz. Portanto, é em Boaz que toda a atenção está e é ele então aqui a figura central neste capítulo. E, portanto, é este subterfúgio literário que se recorre o autor bíblico para não mencionar o nome do parente. Portanto, como o parente não é importante, não merece ter nome, não é? Não, é insignificante isso. Nesse sentido, exatamente. Uma coisa que, portanto, que a Elsa tinha começado a mencionar, portanto, que era um costume, efetivamente, quando precisamente alguém morria e não deixava descendentes, então viriam o parente mais próximo portanto, assumir a mulher do seu parente e continuar então a linhagem, portanto, para que o nome não se perdesse, digamos assim. O nome vinha, vinha através do homem, não é? Portanto, era o homem, da família do homem, que dava nome à família, não é? A mulher não era tida nem achada neste aspecto, neste caso. Mas isso, ao fim e ao cabo, é aquilo que se chama o levirato, portanto, um parente assumir a responsabilidade daquele que faleceu, não é? Portanto, dizia precisamente, diria respeito aos irmãos. A obrigação existia nos irmãos, ou seja, a viúva iria ficar sempre com o seu cunhado. Falar aqui de um parente mais próximo já de certa forma já é esticar um pouco a corda, digamos assim. Não havia obrigação legal que outros parentes, que não sendo o irmão, não é? Ou portanto um cunhado da viúva, não tinham essa obrigação de realmente assumir esta responsabilidade de cuidar da viúva e, portanto, fazer com que ela deixasse de ser viúva e passasse a ser casada novamente. Portanto, o que dá a entender aqui então que vemos como que Deus estende, digamos assim, a generosidade e a proteção a Ruth e por sua extensão também a Noémia, portanto, estendendo, digamos assim, este direito de levirato de uma forma mais ampla, mais lata do que propriamente seguindo a lei à letra e tendo que ser um cunhado, ok? E portanto, Boaz, num certo sentido, não era assim não era próximo, não era cunhado de Ruth, ok? Mais comentários ou perguntas? Aliás, vejam aqui, esta transação, digamos assim, esta conversa dá-se onde? Conforme o que está aí em frente no vosso ecrã, não é? Foi na praça pública da cidade, não é? Para que houvesse testemunhas, não é? Exatamente, isso mesmo, para que houvesse testemunhas. Portanto, era a forma de assegurar que havia, portanto, que esta transação, este negócio, ou este acordo
entre os dois pudesse ser, portanto, pudesse ser confirmado por outras partes, não é? Uma vez que não haveria um registro legal, ou a legalidade nesta situação era precisamente dada por estas testemunhas que confirmavam a transação entre os dois, não é? Quantas foram as testemunhas? 10. 10 testemunhas, ok. 10 testemunhas, que é curioso que isto aqui, portanto, é daqui que se faz uma ligação, uma tradição que os judeus têm ainda hoje, para eles poderem fazer uma oração, digamos assim, uma oração comunitária, tem que haver pelo menos 10 pessoas na sinagoga, é a chamada minyan. E, portanto, essa minyan, portanto, tem que haver um quórum, portanto, um mínimo de pessoas presentes para que se poder realizar essa reunião. E, portanto, se não houverem 10 pessoas juntas, aliás, 10 homens, portanto, essa reunião de oração não se pode dar. Pode-se continuar a orar, efetivamente, mas conta mais como uma oração individual do que como propriamente uma reunião de oração comunitária. Mal comparado seria o facto de, se o padre só tiver uma ou duas pessoas na missa, se não chegar às 10, a missa não se pode realizar. Não é verdade? Basta haver mais uma pessoa presente e a Eucaristia realiza-se. Portanto, porque Jesus Cristo disse: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Mas a lei judaica aqui era mais estrita e, portanto, exigia o mínimo de 10 pessoas. Portanto, ainda hoje eles mantêm este requisito, este minyan, que é engraçado. Portanto, então, estas 10 testemunhas presenciaram esta transação entre os dois, foi trocada a sandália, não é? E, portanto, vemos então a generosidade, ao fim e ao cabo, de Deus nesta proteção que é dada a Ruth e, por extensão, então, a Noémia, porque Boaz, não sendo cunhado de Ruth, assume esta responsabilidade. E já agora aproveito para dar as boas-vindas também aqui ao Fábio, que se juntou a nós. E eu não tinha dado as boas-vindas à Ermelinda, apesar de já termos falado. Boa noite, Ermelinda. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fábio. Bom ouvi-lo. Mais perguntas ou comentários que queiram fazer sobre então aquilo que vimos aqui no texto? Ou se quiserem que eu vá para alguma parte do texto e portanto, eu posso... Não, tá bom assim, tá bom, padre. Estou a ler, depois vai subindo. Uhum. Não sei se repararam, houve uma indicação, uma referência, portanto, aqui já mais para o final do capítulo. Oi. Peço desculpa, eu estou aqui a saltar. Sim, não faz mal. A Ermelina a tentar ler e eu a saltar. Só mais um bocadinho. Ok. Então houve aqui como que votos que foram feitos relativamente a este, portanto, a Boaz e Ruth. E depois dizem aqui no versículo 12 que os filhos que o Senhor te der dessa jovem, portanto, aliás, que der a quem? Der a Noémia, não é? Ou Noemi. Portanto, é engraçado que os filhos de Ruth são considerados aqui no texto os filhos de Noémia, por extensão, não é? Portanto, o foco agora aqui nesta parte é mais sobre Noémia. Que os filhos que o Senhor te der dessa jovem tornem a tua família semelhante à de Pérez, o filho de Judá, e de Tamar. O que é que alguém quer fazer comentários sobre isto? Não vos chamou a atenção esta indicação, o filho de Judá e de Tamar? Não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre isso. É uma subtileza do texto, mas pode ser que alguém queira comentar sobre isto. Se vocês quiserem saber mais sobre a história de Judá e de Tamar,
Portanto, Judá, que dá nome à tribo de Judá e que depois, mais tarde, dá o nome à região de Judá, não é? Portanto, as regiões têm nomes de pessoas, não é? E de tribos. Mas aqui estamos então a falar de pessoas, Judá e de Tamar. Portanto, Pérez, ele, segundo a tradição, ele tornou-se um rei. Ok? Portanto, o que estão a dizer aqui relativamente aos filhos de Ruth e, por extensão, filhos de Noémia, ou de Noemi, é que eles possam ser como Pérez, portanto, sejam de realeza, tenham sangue real, possam dominar sobre a terra. Tal como Pérez, o filho de Judá e de Tamar. Judá e Tamar. Portanto, Judá é um membro das 12 tribos de Israel, portanto, filho de Jacó, e ele casou-se então com esta Tamar. Se quiserem saber mais sobre a história de Judá e de Tamar, podem ir ao capítulo 38 de Gênesis, e lá então encontram esta história dos dois. Tamar, vamos lá ver. Tamar tem uma coisa também em comum com Ruth e com Noemi. Ela foi viúva. Aliás, foi viúva por 2 vezes. Ela casou-se com 2 filhos de Judá. E ia-se casar uma terceira vez, ou Tamar pretendia casar-se uma terceira vez com um terceiro filho de Judá, mas acabou por isso não acontecer. Então, como é que Judá e Tamar tiveram filhos? Portanto, como é que Judá, que era o sogro de Tamar, depois se tornou o marido de Tamar? Ok? Portanto, isto já começa, se calhar, a fazer aqui um bocado... Começa aqui a já desafiar os nossos neurónios, não é? A nossa moralidade. Portanto, então, portanto, não é? O sogro casa-se com a nora, não é? Foi o que aconteceu aqui. Bom, Tamar tinha também uma coisa em comum com Ruth, que é o facto, além de ser viúva, ela também utilizou-se, digamos assim, dos seus subterfúgios sedutores e, portanto, disfarçou-se de prostituta. E Judá, portanto, um dia indo à cidade, tendo encontrado Tamar vestida de prostituta, porque não sabia que era Tamar, recorreu aos seus serviços, deitou-se com ela e depois então Tamar ficou grávida de Judá. Portanto, Tamar ficou grávida do seu sogro. E portanto a história depois desenvolve-se, portanto Tamar é chamada a pedra, portanto, por ter tido esta relação em que nasce um filho e portanto ela é ameaçada de morte por Judá, se bem que Judá não sabia que Tamar era, portanto, que ele se tinha deitado com Tamar, não o reconheceu, e Tamar identificou o Judá como tendo sido ele que a engravidou. E então a partir daí Judá já não a matou e casou-se então com ela. E portanto depois tiveram este filho, Pérez. Portanto, mais uma vez então os poderes de sedução, digamos assim, uma mulher a utilizar-se dos recursos que tem à mão, digamos assim também, para poder ser protegida na sua situação social, não é? E portanto é curioso então que haja esta ligação entre Ruth e Tamar. Portanto tem aqui destinos parecidos. Não que Ruth se tenha disfarçado de prostituta, não é? Mas de certa forma ela também não fez as coisas às claras com Boaz e portanto levou a que Boaz se envolvesse com ela de uma forma ou de outra, ok? Mas quando Tamar casou-se com Judá, o filho de Judá já estava vivo ou morto? Morto. Morreram 2 filhos de Judá. Pois. E entretanto, como Judá não deu o terceiro filho a Tamar, provavelmente porque tinha medo, portanto, acharia que Tamar estaria amaldiçoada e portanto não iria dar mais um filho para que morresse esse filho, não é? Portanto, esta mulher, havia esta concepção de que esta mulher, portanto, poderia, portanto, a saga dela era criar,
era matar maridos, digamos assim, não é? Mas, no entanto, é contraditório, porque depois é ele mesmo que vai casar com ela. Pois, mas não tem outro remédio porque acaba por descobrir que o filho é dele, não é? Então, para de certa forma, portanto, legitimar a relação, acaba por se casar com ela. Mas depois não tem mais nenhum filho com Tamar. Aliás, não só não tem mais nenhum filho com ela, como também nunca mais tiveram Não relações mais com sexuais. ninguém. Hum, Portanto, ele deve ter ficado bastante ressentido com isto. É de ficar mesmo. Mas também ao fim e ao cabo, ele devia ter assumido as suas responsabilidades, não é? É para Ou, o marido, pois. ou dando o seu terceiro filho como marido a Tamar, ou realmente de moto próprio ter decidido então, bom, já que estás viúva, então vou eu ser teu marido. Portanto, não foi de uma maneira, acabou por ser de outra, não é? Mas é engraçado que esta união atribulada entre Judá e Tamar acabou por fazer com que desta união deles surgisse um homem que veio a ser um rei, ok? Mais comentários, por favor. Padre. Sim. E me parece que de Ruth também, né? Porque depois a geração nasceu Davi, né? Pois é, exatamente. Portanto, vamos aqui já mais para o final da... Ok. Final aqui do texto. Final do texto e, portanto, sim, final do capítulo e final do livro. Vemos então esta genealogia. Vamos ver então aqui. Não é? Esta é a descendência de Perez, portanto, aquele que era o filho de Tamar e de Judá. Perez foi de pai de Hezron, Hezron de Rame, Rame de Aminadab, Aminadab de Nashon, Nashon de Salmão, Salmão de Boaz, Boaz de Obed, e Obed de Jessé e Jessé de Davi. Vejam, aqui, portanto, a ideia de o parente se casar ou tomar para si a mulher, portanto, a viúva, a ideia é de manter o nome do falecido, não é? Mas aqui o nome que é mantido é o do Boaz, não é o nome do marido de Ruth, do primeiro marido de Ruth. Portanto, também aqui há aqui, de certa forma, uma irregularidade aqui no texto, digamos assim. Portanto, não se perdura, não se prolonga o nome do falecido. Entra aqui Boaz, quando não deveria ser o nome do Boaz a aparecer nesta descendência. Então, portanto, e culminou então em Davi. Davi, que, como nós sabemos, foi o segundo rei de Israel. Davi, portanto, termina o livro com a referência a Davi. Davi, cuja cidade de Davi era Belém de Efrata, que é onde precisamente também esta história também se desenrola, ou vai terminar na zona de Judá, em Efrata, ok? Portanto, que comentário vos pode oferecer então isto aqui? Quer dizer, só um reparo, Padre Marco. Aqui eu penso que aparece o nome de Boaz porque no fundo ele é que depois do fruto dessa relação é que houve descendentes. certo. Ou descendente. A Ruth no casamento anterior não houve procriação, não houve descendentes, não é? E correto. então eles devem ter seguido essa linha dos descendentes do rei David. Por isso não aparece o nome do marido, o falecido marido da Ruth, não é? Certo, mas portanto deveria ter sido continuada aqui a linhagem de Mahlon ou de Quilion, mas não, será porque não tiveram filhos? Não, era precisamente por não terem tido filhos,
mais uma razão para que se pudesse continuar o nome deles, obrigando de certa forma que o cunhado se casasse com a viúva. Para precisamente não havendo filhos, se podendo continuar essa linhagem. Mas Boaz aqui não deveria aparecer, digamos, se formos estritos. Mas o que ao fim e ao cabo, se calhar nos leva a concluir o seguinte: que a vida é cheia de contradições, que a vida não é uma coisa linear, que a vida não é Como a gente quer. como a gente quer, exatamente. Quantas situações tortuosas em que nós nos envolvemos, mas se calhar no meio disto tudo coisas boas resultam, não é? E portanto às vezes as coisas não têm que ser assim feitas de acordo com as regras, porque às vezes de uma forma ou de outra Deus tem a possibilidade de fazer surgir de coisas aparentemente irregulares ou se calhar não recomendáveis, fazer surgir algo bom. E portanto temos aqui um Pérez que foi rei e temos depois Davi que foi rei, o rei por excelência. E que depois então, e vejam, lembrar que Ruth é uma antepassada, portanto a bisavó de Davi é uma antepassada de Jesus, não é? Portanto, Jesus tem na sua genealogia pessoas altamente irregulares, portanto não são só judeus puros, digamos assim, mas tem mulheres, que por si só já é um problema, entre aspas, não é? E estas mulheres não são se calhar das mais recomendáveis, como já vimos aqui, tendo em conta uma perspectiva moralista muito estrita, não é? Portanto, Ruth não foi a mais honesta possível e Tamar ainda menos, não é? E portanto Ruth estrangeira também, portanto uma moabita. E Jesus, em Jesus entronca todas estas linhagens regulares e irregulares, homens e mulheres, judeus e estrangeiros, relações lícitas e ilícitas, que ao fim e ao cabo encontra o seu sentido em Jesus. Jesus ao fim e ao cabo vem para abençoar tudo e todos, independentemente das situações em que nós nos encontremos. Às vezes nós colocamos em situações muito difíceis. Quantas gravidezes indesejadas não ocorrem nas nossas vidas, quantas relações que não falham, quantas pessoas com quem nós nos envolvemos que se calhar não, do nosso ponto de vista, se calhar não nos deveríamos envolver, mas ainda assim quantas bênçãos não resultam às vezes desse tipo de situações, não é? E portanto, se calhar eu acho que o que este texto nos está aqui a dizer é que nós não podemos facilmente entrar num julgamento moral sobre ninguém, porque mesmo daqueles que nós possamos considerar como sendo moralmente censuráveis, Deus se socorre deles para abençoar gerações futuras, não é? Deus está presente no meio disso tudo. E por falar em Deus, neste estudo de Ruth, o grande ausente aqui é Deus. Não sei se já repararam, mas não se fala de Deus aqui no livro praticamente. Não é? No primeiro, portanto, no primeiro capítulo de Ruth, que nós lemos, Ruth diz a Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Mas, portanto, há uma alusão a Deus, mas Deus em si não intervém, Deus não fala, Deus não diz aquilo que quer que aconteça. Não há uma citação concreta dos mandamentos de Deus. Portanto, Deus aqui, ao fim e ao cabo, é o grande ausente, ou está muito discreto aqui nisto tudo. Está como é que é dizer? No background de tudo isto, não é? Está nos bastidores desta situação e, portanto, ele não parece estar ausente, mas vê-se. Domingas quer colocar uma questão. Ai, não. Não? Está com a mão no ar, tem que falar. Ai, não. Olha, eu estou ocupada, eu estava a ver como vim da rua agora, estava na rua, então é por isso que eu nem me falei. Nem então vou-lhe baixar a mão.
Yeah. E a Maribel Quem juntou-se. toquei sem querer. Não há problema. Então vou tirar o pio por castigo. Ok. Maribel, boa noite. Bem-vinda. Fábio, não ouvimos a sua voz ainda. Quer dizer, ouvimos a sua voz a cumprimentar-nos, mas não nos... Oi, bebê. Opa, boa noite para os malucos, desculpa. Boa noite, Maribel. Boa noite a todos. Boa noite. Fábio, quer dizer alguma coisa ou comentar algo? Sim. Não, eu tô mais ouvindo, eu acabei não acompanhando a leitura no início, né? Cheguei um pouco envolvido com as questões de trabalho e tal, foi meio, tô me acalmando aqui. Mas essa parte que o senhor falou de não julgar as pessoas, né? De ter paciência, né? Eu fiquei pensando em muitas coisas, né? O quanto a gente é muito imediatista, né? Nas coisas, a gente quer tudo pro imediato, para já, e isso acaba sendo um pouco egoísta, né? E nos planos de Deus, com certeza, as coisas não são conforme a gente pensa muitas das vezes, né? Então, eu acho que nessas situações difíceis, né? Nessas tribulações, nessas dificuldades da vida, ter fé, eu acho que é o melhor remédio para o ser humano, né? Porque, de uma forma ou de outra, as coisas vão se ajeitando, né? E às vezes a gente até descobre, mais cedo ou mais tarde, algum propósito, né? De tipo, puxa, aquela situação que eu achava que era tão ruim, foi um livramento. Seria muito pior se eu tivesse seguido por aquele caminho, minha vida... Enfim, eu acho que ter fé mesmo, ter confiança que Deus... não vou dizer estar no controle, né? Porque muita coisa é responsabilidade dos seres humanos. De certa forma, era se a gente tirar a responsabilidade que as pessoas têm de construir a sua história. Deus nos deu esse livre-arbítrio, por escolher se relacionar com a gente por amor, né? Não pelo poder, né? Mas confiar que Deus, as pessoas que estão abertas, né? As pessoas que estão atentas aos sinais da vida, né? Que Deus vai se manifestar, né? Através das coisas às vezes mais sutis, né? No nosso dia a dia. Então, para concluir essa minha divagação, acalmar o coração acho que é muito importante nessas horas, né? Para que a gente consiga ao menos aceitar, né, essas situações. Obrigado, Fábio. Com o tempo entender, né? Ótimo, obrigado, Fátima. Fábio, parece-me muito relevante aquilo que me diz. Eu se calhar, para trazer, portanto, para concluir o estudo, portanto, um comentário final relativamente a este estudo, esta série de estudos sobre a Ruth. Eu acho que daqui que vemos em Ruth, vemos este Deus que parece estar ausente, que não é mencionado, mas que ao fim e ao cabo abençoa pessoas, vidas concretas, que estão envolvidas numa trama muito intrincada, onde as coisas não fluem da forma, se calhar, como eles precisamente desejariam, mas que ainda assim há bênçãos que fluem e que são trazidas por Deus a estas situações irregulares e, portanto, e indesejadas por parte das pessoas. Acho também que podemos concluir que precisamente Deus é muito menos moralista do que nós próprios. Que Deus, ao fim e ao cabo, não se preocupa muito se a mulher fez isto ou o homem fez aquilo outro, ou se as regras não foram seguidas como supostamente deveriam ter seguidas, mesmo que no próprio livro de Deus se diga que as regras são estas e não sendo cumpridas,
ainda assim Deus abençoa essas pessoas e, portanto, não traz julgamento sobre elas e abençoa-as na situação em que elas estão. Deus utiliza-se da nossa miséria, da nossa luta e do nosso, vamos lhe chamar, da nossa incapacidade e limitação humana para nos abençoar e nos levar para outros estágios de vivência e de existência que se calhar nós nunca seríamos capazes de suspeitar. O que me faz pensar também numa frase que tem andado na minha cabeça nos últimos dias, depois de termos ouvido a pergunta que foi feita se os sacerdotes católicos romanos, neste caso, poderão abençoar uma união homossexual, portanto, uma união entre 2 homens ou 2 mulheres, se um sacerdote pode abençoar essa união. E quando estamos a falar de abençoar, não estamos a dizer no sentido de casar, não era essa a pergunta. Mas todos nós sabemos que, se por exemplo se responder sim à bênção de um casal homossexual, depois então mais à frente com certeza se calhar se poderá caminhar para considerar a possibilidade de efetivamente realizar o casamento de 2 pessoas homossexuais a nível religioso. Portanto, não sejamos, ingênuos nesse sentido. Portanto, as coisas são progressivas e uma liga-se com a outra. E então a resposta que foi dada pela Comissão da Doutrina da Fé do Vaticano foi precisamente dizer que Deus não pode abençoar o pecado. E eu, se calhar, com este livro de Ruth, o que nós vemos aqui é que, se calhar, precisamente Deus abençoa o pecado, ou aquilo que nós consideramos o pecado. Que Deus se utiliza da nossa fragilidade humana, das coisas que correm mal, precisamente para nos abençoar e nos livrar de nós próprios. E, portanto, Ele não traz juízo sobre as pessoas. As pessoas caem nas suas próprias tramas, nas suas dificuldades, e Deus está lá presente, Deus está no meio disso tudo, e muitas bênçãos se extraem do nosso contexto e das decisões que nós tomamos. Portanto, lembro-me também da passagem da carta de Pedro, quando Pedro diz o amor cobre uma multidão de pecados. Mesmo que eventualmente nós pudéssemos considerar, se calhar, que uma união homossexual fosse pecaminosa, e eu não quero entrar num debate em relação a isso, eu pessoalmente penso que não, se houver uma união baseada no amor e na fidelidade mútua, não considero que haja pecado aí, mas não vamos discutir agora essa questão. Mas mesmo que fosse com pecado, digamos assim, e quem é que não... Quando nós estamos unidos uns aos outros, não estamos ao fim e ao cabo também unidos em pecado. As nossas relações uns com os outros não são marcadas por falhas mútuas, por traições, por desapontamentos, por mentiras que contamos uns aos outros, por infidelidade em várias coisas. Não é só infidelidade conjugal, mas infidelidade nas coisas que nós sabemos que devemos fazer em relação ao nosso próximo, à pessoa que vive connosco, às pessoas que estão à nossa volta, e nós não somos fiéis como deveríamos ser. E, portanto, nesse sentido, as nossas relações uns com os outros estão marcadas pelo pecado, são pecaminosas. E Deus não nos abençoa nesses contextos? Claro que sim. E, portanto, mesmo que essa união entre essas 2 pessoas do mesmo sexo se pudesse ser considerada pecaminosa, será que Deus, então, no seu infinito amor, não cobre essa relação de pecado e a enche de amor também? E, portanto, nesse sentido, a abençoa. Só vos quero, se calhar, deixar com isto. Portanto, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E, portanto, Deus é muito maior, muito mais grande, isto não se diz em português, mas muito maior do que as nossas limitações, os nossos moralismos. Portanto, eu não consigo conceber Deus e não consigo conceber uma igreja que não seja totalmente inclusiva, totalmente aberta a todos, sem discriminar, não fazendo qualquer tipo de discriminação às pessoas. Portanto, a igreja é para todos porque Deus é para todos. Ou seja, consegue acrescentar, o amor conquista tudo, não é? Exatamente. Tendo Deus, fé, amor no coração, acho que é o que interessa.
Eu se calhar, por exemplo, já agora que falamos nisso, eu se calhar não estaria felizmente casado com quem eu estou agora se eu antes não tivesse tido envolvido em relações que se calhar não foram as mais recomendáveis ou não correram muito bem. Mas como alguém disse uma vez, de forma muito sábia, não importa se houve, se esta pessoa não é a primeira, o que importa é que seja a última. E portanto, se calhar esta última é a última porque houve outras antes, e nós às vezes só valorizamos a pessoa com quem estamos agora porque houve problemas antes, portanto, experiência que nós ganhámos anteriormente e que portanto nos permitem agora valorizar a pessoa com quem nós estamos, se nós efetivamente estivermos numa relação. Também não vos estou a obrigar a quem esteja solteiro ou divorciado ou separado que se case com alguém só não estou a dizer isso, ok? Não, mas Deus, cada um sabe de si, Deus sabe de todos, portanto é só para vos dizer que às vezes antes de nós alcançarmos algo de bom, alcançarmos uma bênção, às vezes temos que passar por provações e por dificuldades, portanto não desanimem se estiverem neste momento numa situação de dificuldade, porque provavelmente pode ser que depois a partir daqui saia algo de bom. Amém? Amém. Deus Amém. Que assim seja. Amém. Obrigado pela vossa presença. E portanto concluímos o ciclo de estudos bíblicos sobre Ruth. Depois eu anunciarei. Estou a ouvi-lo com muita dificuldade. Perdão? Está muito tremido. Não sei. Estou tremido? Eu estou a ouvi-lo com muita dificuldade. Sim, sai tremido, com cortes. Não sei se é da minha parte. É uma pena, não sei o que é que será. Bom, Mas eu estou a ouvir bem. Não sei. ótimo, ok. É capaz de ser. Estou ouvindo bem também. Obrigado. Pode ser a sua ligação, Elsa, infelizmente, mas. Sim, Eu de qualquer forma vou colocar depois vou colocar o estudo no YouTube e aquilo que não tiverem percebido podem obviamente retomar e acompanhar e colocarem as vossas questões na sequência. Marcos, Força, Fábio. eu gostaria de fazer um pedido para todos que pudessem, em especial, fazer suas preces, que colocassem o Brasil nas suas preces. A gente está vivendo uma situação muito difícil. Ai, não. Ai, não. As coisas estão muito difíceis aqui. O vírus avançando muito. E a gente não tem governo. Pelo contrário, a gente tem um governo que favorece o vírus com coisas absurdas, assim, sabe? Muito difícil. E o país está todo numa situação vermelha e a gente está entrando numa situação agora que vai ser pior do que a Itália no ano passado, aquela situação mais triste que todos acompanharam. E vai ser muito pior, não só pelo volume do vírus, mas pela questão social também do Brasil, né? Um país uma desigualdade social muito grave, muito violenta, e certamente os mais pobres, os negros e mais pobres que vão sofrer muito mais as consequências. Então, eu queria pedir para vocês, se possível, nas orações de vocês, que peçam pelo nosso país, que infelizmente a gente não tem boas esperanças, né? Para os dias que seguem. E uma outra coisa que eu queria falar também, desde o último encontro que o Padre Marcos provocou sobre esse assunto, eu gosto muito desse estudo, me sinto bem entre vocês. É uma pena que o meu horário aqui é um horário um pouco complicado, ainda estou um pouco no horário de trabalho e tal, então nem sempre consigo estar plenamente, mas o tempo que eu consigo ficar é um tempo bom, assim, né? Primeiro dizer isso e dizer também que se para a maioria for bom, eu acho que seria, para mim, seria melhor se fosse todas as semanas. Agradeço a sugestão, Fábio. É algo que eu vou considerar. Bom, relativamente à oração pelo Brasil,
precisamente orámos pelo Brasil no início da nossa reunião. Portanto, acho que houve aí uma comunicação, acho que realmente Deus nos está a pedir isso. Portanto, assim, intercedemos pelo Brasil e vamos continuar a fazê-lo, porque vamos continuar a fazer e é possível que a situação ainda piore antes de melhorar, não é? O que Sim, é triste dizer isto, mas não. Uma coisa é nós pedirmos que Deus faça um milagre, e eu acredito nos milagres, mas se os seres humanos não quiserem que os milagres aconteçam, eles não aparecem. Portanto, exatamente. orar também pela conversão dos corações, porque há muita irresponsabilidade no meio disto tudo, não é? Exatamente. Mas oremos que realmente a situação melhore, e eu, sim, pesa-me no coração precisamente isso que me está a contar. E portanto tenho acompanhado na medida do possível a situação no Brasil. É muito triste e não há às vezes palavras para descrever o que se passa lá. E claro, e porque é uma magnitude enorme, porque o Brasil é um país enorme, não é? Continental. Exatamente, é como se fosse a Europa toda, ao fim e ao cabo, não é? Eu vou ter isso em conta, Fábio, que me diz. Eu vou tentar auscultar daqui aquilo que é o sentimento das pessoas sobre fazermos reuniões semanais em vez de 15 em 15 dias. Vocês podem perguntar, porquê de 15 em 15 dias? Bom, porque eu tenho estado a alternar entre aquilo que é o estudo bíblico em português, portanto, em português e espanhol. Portanto, ao fim e ao cabo faço sempre uma vez por semana, mas em línguas alternadas, não é? O que se calhar acaba por fazer com que não haja muito alimento nem para uns nem para outros, se calhar com a frequência com que se calhar seria desejável. Vou pensar nisso, vou ver essa possibilidade. Agora, de qualquer forma, com o início da Semana Santa, portanto, ainda, sinceramente confesso que ainda não tenho bem na minha mente presente o calendário, e é possível então que por causa da Semana Santa vamos ter interrupção no estudo bíblico, porque as celebrações da Semana Santa entram, e a Semana Santa e as celebrações pascais, e portanto aí possamos ter uma interrupção. Mas depois, quando retomarmos o estudo bíblico, eu vou ter isso em consideração, e pode ser que nós façamos semanalmente. Poderemos até se calhar pensar no horário. Claro que a grande maioria das pessoas aqui, como estamos mais adiantados no nosso fuso horário, não é? Se eventualmente fizéssemos um pouco mais tarde, também se calhar poderia ser talvez muito mais tarde, demasiado tarde para as pessoas, não, para a maioria, não sei. Mas é uma questão que poderemos pensar. Fazer uma hora mais tarde, não sei, será muito mais tarde? Será já inconveniente? Podemos tentar discutir isso e ver no futuro próximo o que é que se possa fazer. Ou então até, quem sabe, se eu tiver energia para isso, fazer estudos bíblicos em horas diferentes. Ou fim de semana, padre, fim de semana. É uma possibilidade. Quer dizer, excluindo o domingo. O domingo é impossível, não é? Portanto, por causa da... Mas podia ser que pudesse ser sábado. Ou não sei. Também depende. Às vezes também as pessoas querem o sábado para descansar. E fazendo no meio da semana é um bocadinho a continuação, quase o dia de trabalho. Não sei. Mas vou-vos querer ouvir e partilhem as vossas opiniões, e ver se tentamos chegar a algum tipo de consenso. E Fábio, obrigado pela sua contribuição. Valorizo muito a sua opinião, e aquilo que aportou a este grupo foi muito, muito positivo, não só agora, mas de antes. E dizer também que... Bom, vamos nos mantendo em contacto, é isso que eu quero dizer. A todos vós, obrigado pela vossa presença. Deus vos abençoe ricamente. Obrigada a nós. Até à próxima. Depois anunciarei quando é que vai ser a nossa próxima sessão e o tema também. Mas se calhar eu vou-vos pedir sugestões relativamente aos temas, não é? Um grande abraço para todos. Tchau. Tá bem. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, padre. Boa noite.